É, Nação Celeste, é mais uma notícia bombástica nesse início de semana. Terçou já com o nosso primeiro conteúdo, trazendo uma informação, repito, bombástica. Bora para mais um conteúdo, para mais um vídeo aqui no canal Cruzeiro Nostalgia. Tá aí, essa é a capa de mais um vídeo, nação. Você não tá errado, você não leu errado aqui a capa, nem o título. Real Madrid que é KJ, rapaziada. Simplesmente uma informação que vem de um jornalista muito conceituado lá no continente europeu, dando conta de que o Real quer também Caio Jorge. Antes de se aprofundarmos aqui nessa e outras informações importantíssimas, eu só peço, Nação Celeste, de maneira muito humilde, aquele like. Deixa aquele joinha para batermos a meta de 500 likes, tá? Batemos mais uma meta no último vídeo, muito obrigado. Peço para fazer hype esse vídeo, se inscreva, comente e também compartilhe aqui o nosso conteúdo. Bora lá? Então vamos lá, sem enrolação, bora ser o mais direto possível nesse vídeo, nação. Seguinte, primeira coisa aqui, eu quero trazer uma notícia que também vem de fora do país a respeito de outros interessados, outros clubes, né, interessados por um outro lateral esquerdo do Cruzeiro. Nesse caso a gente está falando de Cauã Prats. Primeiramente, o jornalista, o Ekrem Konur, ele trouxe a notícia no dia 28 de dezembro, há 2 dias atrás, de que algumas equipes como Napoli, Juventus, Porto e Benfica estariam interessados no lateral esquerdo, o Cauã Prats. Vou até traduzir aqui para vocês, ó. Deixa eu trazer aqui, eu tenho que selecionar primeiramente aqui, a gente consegue traduzir, ó. Aqui é ao vivo mesmo. O Olympiacos acompanha o lateral esquerdo Cauã Prats, de 17 anos, do Cruzeiro. O clube grego poderia oferecer cerca de 10 milhões de euros. E aí tem os outros 4 clubes que eu mencionei para vocês interessados: Napoli, Juventus, Porto e Benfica, além do próprio Olympiacos. E aí, Nação Celeste, teve uma outra atualização a respeito dessa informação do mesmo jornalista, dizendo basicamente a mesma coisa, né? Que o Napoli e a Juventus demonstraram interesse, né, no Cauã, de 17 anos, além das outras equipes que eu mencionei aqui para vocês. Essa atualização ele reforçou hoje. Então, de fato, a gente pode ter uma investida em um outro lateral esquerdo do Cruzeiro, assim como a equipe do Como da Itália está interessada no Kaique. Outro lateral esquerdo pode estar de saída. E já vou deixar minha opinião aqui, tá? Vai ser muito difícil o Cruzeiro vender 2 laterais esquerdos, que são os únicos do elenco principal, em uma mesma janela. Acho muito difícil isso acontecer. E posso ser mais sincero ainda, eu tenho a impressão que entre liberar o Kaique ou o Cauã Prats, é mais fácil o Cruzeiro liberar o Cauã. O Kaique é titular do Cruzeiro. O Cauã, apesar de ter um potencial acima, maior do que o do Kaique, acredito eu que seria mais fácil de repor. Mas, se você perguntar, mas e o que você faria, Gilmar? Eu não venderia nenhum dos dois. Até porque 10 milhões de euros pelo Cauã Prats e falam de cerca de 15, 16 pelo Kaique, eu acho que não é um valor que vai fazer tanta diferença assim para o balancete financeiro da temporada que vem pela frente, para a temporada 26. Tá bom? Mas você opina, são vários panoramas dentre essas possibilidades. Não tem nada de concreto, a gente está trazendo para vocês apenas informações que são possibilidades em cima, né, de algumas fontes, jornalistas, né, lá do continente europeu. Bora agora trazer algumas informações de bastidores, tá? Envolvendo coisas já sabidas por nós, primeiramente envolvendo o Matheus Pereira. Segundo Samuel Venâncio, quando o Matheus Pereira voltar das férias, o Cruzeiro vai acelerar as negociações para a renovação de contrato. O que também é aquele assuntozinho que enche o saco, né? E eu digo isso porque, rapaziada, da outra vez foi a mesma coisa, né? Para chegar nos modos ali de colocar a tinta no papel, foi um parto. E a gente tá vivendo a mesma coisa com o Matheus Pereira. Eu não sei se ele tem o interesse de sair, se alguma coisa chegou pro empresário dele que ele tá segurando essa renovação, mas fato é que o Cruzeiro já apresentou uma proposta muito vantajosa. Ele seria um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Então, o que tá esperando, Matheus, né? Bora esperar de fato que a diretoria
dê ali, né, uma boa acelerada nesse processo, até para ser uma dor de cabeça a menos pra gente aqui no noticiário diário e para nós torcedores de uma maneira geral, de ficar na incógnita, será que o Matheus fica, será que o Matheus sai? E aí começa a vir especulação da mídia do eixo, de vários clubes interessados, isso não é bom, tumultua, querendo ou não, o ambiente, e o brasileiro dessa vez começa em janeiro, não tem abril, não tem 2, 3 meses no ano para começar a principal competição aqui do nosso calendário. Então, quanto menos coisas de bastidores, é melhor. Mais uma informação também do Samuel Venâncio, e essa daqui tá na capa e eu considerei uma grande notícia. Acho que você vai concordar comigo, e envolve o Chico da Costa. Olha o que o Samuca disse, tá? De ontem para hoje. O Tite pediu um centroavante com características mais físicas de área. Eu já trouxe essa informação no vídeo de ontem, que eu soltei para vocês aqui cerca de 9h30 da noite. Uma consulta ao Cruzeiro foi por Chico da Costa. Até aí tudo bem, a notícia boa é agora, ó. É o nome que interessa, mas a informação que o Samuel tem de ontem para hoje é de que não tem nenhum avanço para concretizar o negócio. Eu posso ser sincero o que aconteceu aqui, na minha humilde opinião? Eu acho que o Chico da Costa estava assim muito avançado com o Cruzeiro, mas a repercussão ela foi tão negativa que a diretoria do Cruzeiro deu 3 passos para trás. Eu não me lembro, vocês me ajudem aí, eu não me lembro de uma rejeição tão grande por um nome de um jogador no Cruzeiro, como foi o do Chico da Costa. Cara, a rejeição ela foi praticamente 9,5 para meio a cada 10 torcedores. Eu vi ali um ou outro apoiando, mas sem apoiar. Por isso que eu coloquei 9,5 para meio a cada 10 cruzeirenses. E isso aqui, rapaziada, seria muito importante, até para a diretoria também demonstrar que ela escuta o cruzeirense. Porque, rapaziada, não é que a maioria não gostou da opção, a maioria não vê com bons olhos. É praticamente todos os cruzeirenses. Para que comprar essa briga? É o Chico da Costa, né? Não tem necessidade do Bruno Spindel chegando agora, do Joaquim Pinto assumindo uma nova função, do Tite chegando agora, tomar uma pressão dessa por um jogador que malemar vai ser utilizado. Pelo menos é a minha opinião, você deixa a sua aqui nos comentários. Uma outra info também do Samuca nessas últimas horas é a respeito do Gerson, né? Até a semana passada foi uma novela interminável, a gente deu uma desacelerada nas informações e deve retomar após o ano novo. Mas o que a gente tem aqui de nova informação é que, surgindo uma brecha pelo Gerson, o Cruzeiro vai tentar avançar pelo jogador. A notícia do Samuca, que não é nem tanta notícia assim, digamos, atualizada, mas é só aquilo que já imaginávamos, é o seguinte: a diretoria do Cruzeiro segue no mercado em busca de uma cartada para melhorar as condições com o Zenit e tentar a contratação do Gerson. Então não tem essa de ter desistido do Gerson, não. Muito pelo contrário, o Cruzeiro está tentando ver qual é o melhor caminho para se chegar a um acordo com a equipe russa. O Maior de Minas quer muito jogador na Toca da Raposa 2. É um desejo imensurável do Tite, já era, né, da diretoria do Cruzeiro antes, e é um desejo do jogador até para ter mais chances de ir à próxima Copa do Mundo. Se ele vem para um Flamengo, para um Palmeiras, para um Cruzeiro, ele tem mais chances de ir para a Copa do que se ele estiver atualmente no Zenit, na sua atual condição, que nem é de titularidade. Então bora aguardar. O Cruzeiro não vai aceitar aquelas outras propostas ou aqueles valores postos em mesa pelo Zenit, mas está tentando alguma brecha. Se é diminuir o valor, se é envolver o Jonathan Jesus, se é de repente pagar um valor inicial por empréstimo, depois parcelar o restante, tá tentando. Fato é que pode ser aí um jogador que pode reforçar a Maior de Minas para a próxima temporada, ainda não está descartado, muito pelo contrário. É mais fácil avançar, né, do que descartar nesse momento. Vamos lá, bora continuar aqui nas infos, tá? E agora aqui eu tenho duas coisas para falar sobre Caio Jorge. Duas coisas. Vamos lá. Primeiramente, pra gente já encerrar aqui o nosso vídeo, esse é o último assunto. Caio Jorge. Duas em uma, hein? Primeiramente, muito está se falando na mídia do Rio. O Flamengo vai tentar aliciar o Caio Jorge para ele forçar a barra para sair do Cruzeiro. Eu falei sobre isso aqui ontem, né? E essa é as falácias que estão sendo ditas por mais de um jornalista lá no Rio. Não é coisa de torcedor do Flamengo não, tá? É jornalista flamenguista.
Mas a verdade é essa daqui. A apuração do Samuel Venâncio em contato com o staff do Caio Jorge. O staff do jogador Caio Jorge diz que o atleta não vai forçar saída do Cruzeiro. O atacante é grato ao clube, gosta da torcida e só iniciaria conversas com o Flamengo caso a diretoria celeste aceite uma proposta. O Cruzeiro mantém a posição firme e não negocia o atleta por menos de 50 milhões de euros, independente da oferta do rubro-negro. Então, chorem, flamenguistas. Não tem essa de querer forçar. O Caio Jorge disse isso em um dos meus vídeos de ontem. O Caio Jorge não é o Arrascaeta. Vocês estão travados lá em janeiro de 2019. Estamos em dezembro para janeiro de 2025 para 2026. O Caio Jorge não é o Arrascaeta. A direção atual do Cruzeiro não é aquela direção. Os modos operantes mudaram. O poder e o financeiro do Cruzeiro é outro. Naquela ocasião era importantíssimo vender um Arrascaeta para você conseguir manter a folha salarial altíssima. Então assim, esqueçam. Se quiser levar o Caio Jorge, vai ter que pagar o que o Cruzeiro quer. Ou vai ter que convencer a diretoria do Cruzeiro a baixar a pedida. O que até aqui não aconteceu. Vocês estão desesperados, já foram 4 propostas diferentes. Vai ter a quinta? Vai ter a sexta? Vocês não tem 1 bi pra gastar? Gasta 50 milhões de euros no Caio Jorge, vai. Não tô entendendo, né, esse chororô tudo. E aí, pra gente poder finalizar, uma outra notícia, essa é a principal informação dessa terça, com certeza, é de que o Real Madrid está interessado no Caio Jorge. Informação do jornalista italiano Rudy Galetti, que trabalha em pelo menos 2 veículos grandes lá na Itália. Deu uma apurada aqui no jornalista, é um jornalista muito conceituado, quase 200 mil seguidores nas suas redes sociais, só no Twitter no caso, né? Fora as outras redes sociais. É um cara muito respeitado por muitos lá na Itália. Repito, eu dei uma boa apurada nesse jornalista pra gente poder trazer a coisa aqui de uma maneira bem coesa, né? E segundo o Rudy, não só o Flamengo, o Real Madrid também demonstra interesse concreto em Caio Jorge, um dos atacantes monitorados para reforçar o ataque madridista. Outro jogador ofensivo brasileiro na lista do Real é o Ryan do Vasco da Gama. Outro bom jogador também, né? Diga-se aí de passagem. Então, Caio Jorge também interessa, está na mira e poderemos termos, né? Tá errado, né? A gente pode ter aí nos próximos dias, nas próximas horas, uma oferta vindo também de lá pelo Caio Jorge. E aqui uma notícia importante, tá? O Endrick está sendo emprestado pro Lyon, da França. Justamente a posição do Caio Jorge numa dessa, o empréstimo do Endrick tem a ver com o interesse do Caio Jorge e do Ryan, do Real Madrid tentar levar um ou outro. Caio Jorge ainda é novo, 23 anos. E ele não se queimou quando foi pra Itália e voltou. Porque nós sabemos o porquê ele voltou, porque ele não teve continuidade, porque ele não teve sequência lá. 1 ano e meio parado por lesão séria. Mas voltou pro Brasil pra ser artilheiro de Brasileiro e Copa do Brasil. Pra ter ajudado, né, ao Cruzeiro a ter chegado numa final de competição continental. Os gols no mata-mata que ele faz no ano passado, a gente não esquece. Jogador convocado para a seleção brasileira, tá valorizadíssimo. Tá muito valorizado. Então, não é surpresa um clube como o Real Madrid estar interessado no Caio Jorge. Se vai chegar proposta, se vai abrir negociação, se ele vai para lá, é outra história. Mas que existe, como disse o jornalista, interesse concreto, segundo ele, existe. E aí, nação? Venderia pra quem, se você pudesse escolher? Acho que pro Real Madrid, né? É o famoso não, basicamente, reforçar adversário direto. Mas tá aí, chegou até aqui, comenta, deixa o like, hype o vídeo, voltamos a qualquer momento com mais conteúdo pra vocês. Fiquem com Deus, até a próxima, Nação Celeste. Tamo junto!